Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Andréia Carmelo e você está no canal Jornada Quântica. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, uma especialista, psicóloga, a Estela Mares, e ela é formada em psicologia pela PUC de Campinas. Ela atua aqui em Araraquara e aceitou muito gentilmente o convite do nosso canal para falar um pouquinho sobre arquétipos. Vamos conhecer então a Estela? Olá, minha querida! Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Que legal! Muito bom você ter aceito o nosso convite aqui para participar do canal, falando um pouquinho, né, sobre Jung, sobre a psicologia, sobre arquétipos. E eu gostaria que você falasse primeiramente um pouquinho de você, se apresentasse aí para os nossos inscritos aqui do canal. Ok. Bom, eu sou a Estela, eu sou psicóloga, eu atuo na área clínica aqui em Araraquara, atendo desde jovens, adultos, idosos, casais. Acho que dá para deixar meu contato, o telefone, para que as pessoas possam entrar em contato, né? Se quiserem agendar, é pelo meu WhatsApp mesmo, esses agendamentos. Ok. Então depois eu deixo abaixo aqui na descrição do vídeo, para o pessoal que se interessar, tá bom? Gente, eu conheço a Estela há bastante tempo, nós temos um entrosamento bastante legal. Também participamos de vários trabalhos dentro da casa espírita, né, Estela? Então, eu acho que depois dá para a gente fazer uma ponte sobre essa questão também da espiritualidade, né? A questão dos arquétipos também na visão da espiritualidade. Então, vamos começar de maneira bem simplificada, assim, como que você define arquétipos de acordo com a visão do Jung? Tá, bom, são figuras mentais que a gente tem, imagens aí, algumas ideias que elas são meio que padronizadas. E elas têm sempre uma raiz em comum. Então, é como se fosse o arquétipo, é como se ele fosse um papel, como se fosse ali um modelo que a gente tem em comum. E isso é comum em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer cultura. Ele tem esse chão comum aí. Certo, certo. E o arquétipo, de acordo com Jung, então, ele, de uma certa forma, ele pode, assim, traduzir um tipo, né, de personalidade, por exemplo? Pode traduzir, Andréia, mas o Jung não trabalha com essa ideia dessa tradução, por exemplo. Ele não trabalha com uma coisa fechada. Porque ele trabalha com alguns arquétipos principais que são bem diferentes desses, eu vou usar um outro termo, mas não era bem esse, que esse é um termo de um outro arquétipo. Ele não trabalha com esses personagens, digamos assim. Né? Então, a gente sabe que tem, eu vou dar exemplos aqui, a gente sabe que tem o arquétipo de mãe. Em qualquer Uhum. lugar que a gente for, que a gente falar a palavra mãe, as pessoas vão saber que é uma mãe, tá? Isso. Como traduzir, como exemplificar. Claro, cada uma vai ter uma visão, mas o chão é o mesmo, né? E ele não trabalha só com essas figuras, com essas clássicas figuras. Então teria lá a mãe, o pai, dentre outras. Ele trabalha com outros tipos, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais aprofundando na psicologia analítica mesmo.
ele usa a sombra, a persona, o animus, a ânima e o self. Esses são os arquétipos principais para ele. Respondendo o que você colocou, eu acho que sim, eu acho que faz todo sentido a gente trabalhar com essas identificações. Então, eu já tive momentos que eu me identifiquei muito com o arquétipo da mãe. E não só porque eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos, mas no sentido de cuidar de outras pessoas, no sentido da maternagem mesmo, de dar um colo, de dar um afeto, como uma mãe faz, independente se era meu filho ou não. Então, teve momentos que eu me identifiquei muito com esse arquétipo. Já teve momentos que eu me identifiquei mais com o arquétipo, por exemplo, da bruxa, da feiticeira, né? Já teve momentos que eu me identifico mais. Eu já vou entrar na questão do arquétipo que o Jung chama da persona. Tudo tá. bem? Posso seguir por essa linha? Porque se nós formos pegar essas categorias que foram criadas, então, pós-Jung, elas estão dentro, então, desse tipo, dessa categoria, então, mais profunda que seria da persona. Esses 12 tipos estariam dentro dessas personas? Sim, eu acho que sim. Ok. Porque o que é a persona? A persona vem de máscara, vem da máscara que a gente veste frente à sociedade. Então, hoje eu estou aqui com a minha máscara de Estela, psicóloga. Mas à tarde, sei lá, 2, 3 horas, 4, 5 horas, eu estava com a minha máscara de Estela mãe, porque eu estava com os meus filhos. Ou eu posso estar com a máscara da Estela filha. São os meus papéis que eu desempenho dentro da minha vivência. Então, sim, eu posso desempenhar o papel aí da bruxa. Posso entrar nessa persona. Posso entrar em várias personas enquanto psicóloga, enquanto mãe. Ok. Então, na verdade, não existe um arquétipo que a gente chamaria de arquétipo de referência, por exemplo. A pessoa já demonstrar logo na infância algum tipo de personalidade característica, assim, que predominaria nela ao longo da existência? Como arquétipo, não, Andréia, porque a gente todo mundo tem a persona, que é um arquétipo, todo mundo tem a sombra, que é outro arquétipo. Nós mulheres temos o ânimos, que é a parte masculina no feminino, e os homens têm a ânima, que é a parte feminina no masculino. E todos temos o self, que é o si mesmo, que é onde gera tudo aí, é onde acontece tudo, é nesse arquétipo. Tudo isso está dentro do nosso inconsciente. Todos esses arquétipos aí estão dentro do nosso inconsciente coletivo. Ok. Aí, deixa para eu não ficar... Eu ia perguntar agora, a próxima pergunta era sobre o inconsciente coletivo. Então tá, então não estou fugindo tanto, vamos lá. Não. Então, assim, a gente não tem um arquétipo, eu não nasço com o arquétipo da mãe, por exemplo. Mas eu nasço com o ânimos, com as sombras, com o self, com as personas. Ao longo, eu vou acrescentando isso. O que você fala do que a gente nasce com isso, o Jung chama de tipos psicológicos. Acho que daria uma outra aula, daria um outro estudo, tá? Que são características da nossa personalidade, que ele classifica aí em algumas características, tá? Então, eu, por exemplo, são 4 tipos principais, eu sou intuição. Ponto. E esse tipo a gente não muda. Eu nasci intuição, vou morrer intuição. Posso desenvolver os outros tipos, mas eu não vou mudar ele. Tá? Ele sempre vai ser o meu dominante. Okay. Mas vamos voltar para o inconsciente. Tá tudo dentro do inconsciente até que eu fale, até que eu traga para a consciência.
O inconsciente coletivo é como se a gente tivesse mergulhado no mar. É um mar que banha tudo, que banha todos. É um mar comum para todos. E é como se fosse o resultado aí de todas as nossas vivências, da nossa ancestralidade, lá das minhas avós, bisavós, tataravós, bisavós, da humanidade como um todo. Uhum. Esse é o coletivo. Então tem lá todas as histórias que a gente já ouviu, todos os arquétipos que estão lá, né? Ninguém me contou o que é uma mãe, que você não aprende essas coisas, assim, a gente aprende basicamente, mas, né, os conceitos, eles vêm desse inconsciente coletivo. E aí, a diferença que eu faço de uma mãe e a diferença que você faz, se eu falar como eu vejo mãe, vai ser diferente da tua forma de como ver. Mas a raiz, o chão é o mesmo. Aí isso é o meu inconsciente individual. Tá fazendo sentido? Tá claro? Sim, sim. Tá, Isso. é quase como assim, a forma é a mesma. Agora, o conteúdo, os ingredientes, a gente dá uma variadinha. Ok. E, então, o que a gente tem visto, né, assim, eu tenho estudado bastante, tenho acompanhado alguns canais aqui mesmo no YouTube que falam sobre arquétipos, inclusive uma maneira que você possa até trazer, incorporar alguns arquétipos numa forma de alterar mesmo a forma como você se vê, a forma como você vê as pessoas. Então, existe aí um erro de concepção, pelo que eu estou entendendo. Então, não é, essas pessoas não estão considerando o arquétipo. Lógico, existe toda uma outra visão da metafísica que não é do campo da psicologia. Mas eu vejo muitas pessoas falarem dos arquétipos de Jung se referindo a esses tipos, como se ele tivesse categorizado mesmo personalidades que se desenvolveriam ao longo da vida, assim. Então, existe aí um equívoco. Eu acredito que sim, Andréia, porque olha, eu olhei vários sites da internet também, assim como você, eu também achei os 12 aí, e inclusive alguns citando uma bibliografia do Jung, né? Eu falei, nossa, gente, eu comi bola esse tempo todo, né? Porque o tempo todo eu achei que não era. E aí eu peguei esses livros e não tem nada falando sobre esses 12 arquétipos. Ele fala do arquétipo, ele explica, mas assim, na concepção junguiana, pro Jung, é sombra, persona, ânimos e ânima e self. São esses 5. Ok. Né? E aí, essas categorias de personalidade ou de características, elas entrariam dentro dessa persona, que seriam os papéis aí. E que aí sim a gente pode desenvolver. Né? Eu, inclusive, chegou uma época que eu estava encantada com essa coisa até do marketing, de como que as mídias manipulam isso e colocam isso de uma forma muito sutil pra gente, né? E eu fiquei com o da Cleópatra. Eu fiquei com o dela, assim, me enrolei, no meu celular ali, ficava olhando aquela imagem, falando, gente, que mulher linda, né? Que fortaleza que é isso, né? A gente está aí nas vésperas do Dia das Mulheres também, né? Fiquei olhando para aquilo, mas não me trouxe nenhuma mudança. Não adianta só eu ficar imaginando aquela figura e olhando aquilo que eu não vou mudar. Eu tenho que ter uma ação efetiva, pensar que tipo de mulher que eu quero ser, né? Que tipo de feminino forte é esse que eu estou admirando tanto e que eu quero trazer para mim. Nesse sentido, a gente consegue sim modificar. Interessante, porque vai gerar um sentimento, né? A imagem, na verdade, não é o arquétipo, a imagem é só uma referência dessas virtudes, dessas qualidades, né?
que na verdade estariam lá como algo que seria divino, né? E que a gente poderia potencializar isso em nós, né? Então, e você acredita que também pode haver esse lado luz, esse lado sombra dentro dos arquétipos, já que tudo é dual nessa vida, né? Sim, sim, com certeza. Inclusive, falando um pouquinho da sombra, a própria sombra, ela é dual. É um arquétipo. Né? Quando a gente... Não. É um A sombra é um arquétipo. arquétipo. A Ok. sombra é um arquétipo e ela também é dual. Ela também tem aí os dois polos, positivo e negativo. Né? Uhum. Quando eu falo sombra, quando eu falo na terapia, por exemplo, olha, a gente precisa lidar e trabalhar com esse aspecto da tua sombra. O que você imagina? Seriam ainda condições não muito positivas dentro do comportamento? Tá, tem essas condições não positivas que muita gente chama de defeitos, de erros, né, são palavras bastante pesadas aí. Eu não trabalho com certo e errado. Então eu sempre corrijo e falo, não é um defeito, é uma característica tua que a gente precisa olhar com mais cuidado. Pode ser negativa, sim. Tá, então eu tenho lá, sei lá, eu tô com muita raiva, com muito ciúme de alguma situação e eu não tô dando. Isso está no meu inconsciente, isso vai escapar, entre aspas, de alguma forma. Aí eu tô trabalhando na sombra com o aspecto negativo. Quando eu xingo, quando eu projeto isso em outra coisa, ou até mesmo quando eu somatizo, isso vem para o meu corpo. Então, eu tô com muita raiva, eu não digeri alguma situação e aí meu estômago começa a queimar, minha barriga começa a doer. Eu tô somatizando um aspecto da minha sombra. Esse aspecto é negativo. Uhum. Essa raiva que eu não tô trabalhando. Sim. Mas ela também pode ser muito positiva. A sombra pode ser, são conteúdos que eu tenho que saber, porque tá na sombra, tá escondido. Né? O que tá na sombra eu não enxergo. Eu preciso trazer para a consciência para identificar até que ponto que isso é bom ou que não é. E o que eu vou fazer com eles. Né? Então, muitos aspectos da minha personalidade, inclusive, estavam na sombra. Uma criatividade muito grande, de dar vazão, de uma espontaneidade, várias características minhas estavam lá na sombra, estava lá no cantinho, enfiado lá, esquecido. Olha. E aí, conforme eu fui nos meus processos terapêuticos e psicoterápicos, eu fui trazendo isso para minha consciência. Então, só que aí eu trouxe o meu caminho da arte. Eu sempre falo isso para os meus pacientes também. Como que você vai trazer isso para você? Eu escolhi a arte, então já teve época que eu cantei, já teve época que eu me dediquei à dança. Eu tenho, em cima dessa estante, tem um violino, hoje eu nem lembro mais como toca. E agora eu estou na parte da escrita. Então, eu estou canalizando esse lado sombra pela minha criatividade na escrita. E é positiva, ela não está no polo negativo. Olha, que interessante. É uma aula que nós estamos tendo aqui, né, com a Estelinha. Porque é muito interessante como os campos de conhecimento se abrem, né, Estelinha, assim, porque se você for focar exatamente hoje, né, no que a gente está tentando trazer aqui, que é a visão de uma pessoa que estudou tanto a mente, né, que foi um psiquiatra, que trabalhou com Freud, né, e que levantou essas questões, que na verdade a questão acho que ele traz do arquétipo, então, pelo que eu entendo, é um pouco diferente do que a gente tem visto aí algumas outras concepções, né? Embora arquétipo já vem transitando com outras
personagens como Platão, Plotino, já falavam desse arquétipo, que era algo que estava lá no inconsciente. Primeiro você pensa para depois você projetar isso, né? Mas para você projetar, você já tem um desenho lá elaborado na sua mente. Você nem sabe direito como que ele foi parar ali, né? E fazendo uma ponte, Estelinha, com as vivências do espírito, então, o que a gente pode estar trazendo dessa relação, então, da espiritualidade? Para explicar um pouquinho dessa coisa, porque eu percebo também que Jung tinha um lado também que gostava dessa parte, né? Eu acho que nisso Freud e Jung não se davam muito bem, né? Porque o Freud era muito materialista, pragmático, e o Jung já se interessava por outras questões, né? Qual a relação será que ele tentou fazer disso? Tá bom. O desentendimento dele com Freud, Andréa, não veio dessas questões mais espiritualistas, mais espirituais aí. Veio porque para o Freud era tudo muito relacionado à libido, né? A energia aí, a pulsão de vida e a pulsão de morte. E o Jung também acreditava nisso, mas com umas diferenças gritantes. E o principal foi a ideia do inconsciente coletivo, que o Freud, para ele, isso não existia. E para o Jung, não tinha sentido não pensar nas vivências, e aí fazendo um paralelo com a espiritualidade, pensar até no sentido de uma espiritualidade maior. Ele não trata da questão das reencarnações, das outras vidas, ele não usa esses termos, né? Mas ele usa os termos de vivências, dessa ancestralidade trazida, né? Que aí muda o nome, né? Muda a denominação, mas a gente está falando novamente do mesmo objeto. Então, acho que a gente poderia ligar. Eu acho que a gente poderia ligar esse inconsciente, o inconsciente coletivo, como as nossas reencarnações, né? Como a soma de tudo que a gente viveu e de tudo que eu não consigo explicar. Tem coisas que eu sinto, tem coisas que vêm e da onde? Tá no meu inconsciente coletivo. Tá lá na energia das... Exato. E que ele, na verdade, não era a intenção dele também falar sobre isso, porque ele pertencia a um terreno mais científico, né? Então, eu acho que a intenção era realmente explicar as coisas da matéria, eu acredito, né? Sim, mas ele é um dos psiquiatras, psicanalistas, que ele é o mais espiritualizado de todos. Eu acho que foi isso que me fez apaixonar por Jung, foi essa questão dessa ligação com essa espiritualidade, porque faz o sentido total para mim. Não fica uma coisa dissociada, né, em caixinhas separadas, está tudo dentro de uma grande caixa. Que legal. Estelinha, eu acho que deu para entender bem, né, assim, o que ele realmente tentou, então, trazer enquanto aquilo que muita gente acredita que se trata de tipos de personalidade, que, na verdade, não foi dessa maneira que ele categorizou, né, então, até para o meu entendimento, foi um esclarecimento muito grande, né? Porque o que a gente tem visto realmente são tipologias que eu acho que apareceram, então, depois do que ele deixou como legado, né? E não da maneira como as pessoas estão trazendo. Sim. Sim, mas faz todo sentido você usar essas figuras, usar esses arquétipos, esses modelos para um desenvolvimento individual.
né, para um crescimento pessoal, que aí entra dentro do que o Jung, dentro do que ele buscava fazer, do cuidado dele com os pacientes, que é da individuação, que é a gente ser um ser pleno aí. Então, a partir do momento que eu sei transitar entre esses arquétipos, opa, eu estou individuando, eu estou crescendo, que eu sei ser a mãe, eu sei ser a filha, eu sei ser a psicóloga, eu sei ser a professora, a orientadora, a qualquer papel. Uhum. E você assume esse poder, né? De pertencer, então, a algo que você pode desenvolver, né? Você tem essa capacidade de colocar para dentro de si essas características dentro daquilo que a gente tem visto como tipos, né? Então, eu me baseio em determinado tipo, um determinado modelo, com as virtudes, com as qualidades, e tento, então, através de um esforço gigante, incorporar isso, né? Fazer a prática disso na minha vivência. Eu entendi mais ou menos isso também. Sim. Sim, se a gente pegar a mitologia grega, né, tá cheia desses arquétipos aí. O que eram os deuses? O que são esses deuses aí? Que características que Afrodite tem que eu quero ter? Que características que Deméter tem? Né? Cada deusa e cada deus vai representar aí. Né? Então, Deméter é da grande mãe, né? É a que cuida ali. Né? Não vou, eu falo, hein, Andréia? Se deixar, eu fico aqui falando. Mas tá ótimo, tá ótimo. Nós estamos aprendendo. O canal, Estela, é exatamente tem essa função de trazer conhecimento. Né? As pessoas que chegarem até aqui vão entender um pouco mais sobre as coisas, né? De uma forma simplificada, né? Sem muita alegoria, sem muita uma linguagem muito rebuscada, que não dê para entender. Eu quero levar isso, eu quero levar esse conhecimento. Com uma didática. Uma didática, exatamente, para que as pessoas possam assistir ao vídeo e entender exatamente o que a gente está falando aqui. É isso, mas se você quiser encerrar, finalizar para a gente, né? Só colocar algumas considerações finais. Tá, eu acho que assim, o que eu fiquei pensando enquanto eu estava lendo esse tema sobre isso, né? A questão das personas das máscaras. Do quanto hoje a gente fica muito preso em algumas máscaras, né? E não sei se é do teu tempo aquele filme O Máscara. Sim, que tinha o cachorrinho, o Jim Carrey, né? E que tem uma parte que ele coloca a máscara e ele fica grudado naquela máscara ali. Ele não consegue arrancar aquilo, né? E que às vezes, eu queria chamar a atenção para esse fato, às vezes a gente fica tão imerso. Eu tenho que bancar a psicóloga, então eu estou sempre com a máscara da psicóloga. Eu estou sempre de salto, eu estou sempre com uma roupa social, eu não mostro a minha... Ai, gente, cadê? Consigo achar a tatuagem. Eu não mostro a minha tatuagem. Eu não posso, e isso vai tomando conta de mim. E eu perco a minha espontaneidade. Eu perco até essa coisa aqui do cadê? Qual mão que eu tenho que... né? Corta isso, André, pelo amor de Deus. Quem vê isso vai achar que eu não sou séria. Né? Para a gente não deixar essas máscaras tomarem conta da gente, que a gente consiga ser cada vez mais a gente, eu ser a Estela, transitando nesses papéis. Claro que eu não vou brincar, não vou ter a mesma postura que eu tenho com os meus filhos na clínica. Né? Mas que eu consiga ser o máximo tranquila eu mesma, né? Sem tá com aquilo grudado em mim. Porque a gente não está tomado por essas máscaras aí. Exatamente. Eu acho que é bem isso mesmo. Então, eu deixo um convite aqui para os
os inscritos do canal, né, que assistam, então, os próximos vídeos, focados mais nesses nomes que você trouxe aqui hoje, né, se você puder repetir para a gente. Ânima. Ânimos. Ânimos. Sombra. Sombra. Selfie. Selfie. E persona. Persona. Ok. É isso. Então, a gente vai tentar aí trazer um pouquinho mais, né, dentro também da minha limitação, eu não sou da área, mas é o que eu falei para você, a gente quer trazer um pouquinho de conhecimento. Então, aquilo que eu consegui trazer como informação, né, lógico, de qualidade, porque o que a gente vê muito hoje são, como você mesmo disse, né, a pessoa lá deu uma bibliografia que não existe. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que ser muito, assim, oferecer para a pessoa que está aqui assistindo uma garantia de que ela não está ouvindo nada que não seja, né, assim, verdadeiro, que não passe uma credibilidade, que tenha uma segurança, uma base. Por isso que eu trouxe uma profissional para estar falando exatamente, para a gente aqui não estar falando nenhuma besteira, não estar fugindo do contexto, né? Quero só te agradecer pelo convite, tá? Dizer que eu adorei estar aqui, falar um montão sobre isso. E eu adorei. Espero que tenha ficado tudo claro, que as pessoas possam tirar proveito. Isso, é exatamente isso. É essa a minha intenção aqui do canal, para que as pessoas possam, então, fazer a reflexão, possam dizer, nossa, agora eu entendo um pouquinho sobre esse assunto, né? Não dá para aprofundar muito, mas eu acredito que o esclarecimento que a gente trouxe foi de muita qualidade. Muito obrigada, gratidão mesmo, infinita. Obrigada eu. Você é muito importante, assim, para mim, aprendi sempre muito com você, e agradeço em nome de todos os meus inscritos aqui do canal, viu? Um beijão, Eu que agradeço. Deus, e para vocês que nos assistiram, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.